Sabe, existe um momento-chave, um ponto de virada que definiu uma missão que ecoa até hoje. Vamos mergulhar nessa história para entender exatamente como e quando essa missão foi anunciada pela primeira vez, direto de uma sinagoga em Nazaré. Tenta imaginar a cena. A gente está numa sinagoga. Jesus termina de ler um pergaminho sagrado, e aí ele solta uma declaração que faz todo mundo parar. Todos os olhos ficam fixos nele. Uma única frase que estava prestes a mudar tudo. Pois é, essa frase deu início a um verdadeiro movimento. E para a gente entender a profundidade disso, a gente precisa primeiro entender o cenário, o contexto de tudo. Então, vamos lá. Estamos na cidade natal de Jesus, Nazaré. Ele tinha acabado de voltar para Galileia com a força do Espírito e a fama dele já estava se espalhando, sabe? É nesse clima que o palco para sua grande declaração é montado. O que a gente vê aqui é um costume super tradicional do sábado. Dentro da sinagoga era uma prática comum, esperada, que qualquer homem da comunidade pudesse se levantar para ler as escrituras. Jesus, ao fazer isso, está seguindo um ritual que todo mundo ali conhecia de cor. E é justamente essa normalidade que prepara o terreno para algo, uau, extraordinário. Amplifica demais o poder do que ele estava prestes a dizer. Então, entregam a ele o rolo do profeta Isaías. E aqui, gente, acontece o que a gente só pode chamar de uma coincidência divina. Ele não escolhe uma passagem qualquer, não. Ele encontra o texto exato que vai definir e manifestar o propósito de toda a sua missão no mundo. E aqui está, o manifesto da missão dele, ponto por ponto. Isso aqui não são só palavras bonitas de Isaías, é um plano de ação. Anunciar boas novas, libertar os cativos, dar vista aos cegos. É um projeto completo de cura e libertação, que tem um objetivo final, salvar a humanidade do pecado e da morte. Não só naquela época, mas para sempre. Dá pra sentir a tensão no ar, né? Ele enrola o pergaminho, devolve e senta. O silêncio deve ter sido absoluto. Todos os olhares cravados nele, esperando uma explicação, um sermão, uma aula de teologia. Mas o que ele oferece é algo muito mais poderoso. Ele não trata aquele texto como uma relíquia do passado. Ele o torna vivo, imediato, pessoal. E é aqui que a gente chega na palavra que muda absolutamente tudo. Uma única palavra que constrói a ponte entre uma profecia de séculos atrás e a realidade presente, pulsando bem ali na frente de todo mundo. E esse conceito é a chave para tudo. A profecia não era mais sobre algo que um dia ia acontecer. Com a palavra hoje, ela se torna algo que está acontecendo, ali, naquele exato momento. Como o Papa Francisco reflete, isso é um alerta para a gente, né? Sobre o risco de tratar essa mensagem como algo abstrato ou que ficou lá no passado. O verdadeiro poder do Evangelho está na sua relevância imediata para a vida das pessoas. Então, peraí. Se a missão é para hoje, significa que ela não terminou naquela sinagoga. Ela continua acontecendo, se desdobrando no tempo. E aí a grande questão passa a ser: como essa missão se manifesta agora, no nosso mundo? E aqui a gente vê os paralelos de forma muito clara. A missão proclamada por Jesus ecoa nos nossos desafios de hoje. Libertar os cativos e oprimidos hoje significa combater as formas modernas de escravidão, de exploração, de degradação humana. Anunciar a boa nova aos pobres é levar uma mensagem de esperança real aos marginalizados. É uma missão que continua, um encontro com uma pessoa que redefine o propósito da vida. Fica muito claro que essa missão vai bem além do espiritual. Ela exige ação concreta no mundo, sabe? É um chamado que impacta diretamente a luta por justiça social e a defesa sem descanso da dignidade de cada ser humano. E assim, a declaração feita há 2000 anos numa pequena sinagoga em Nazaré viaja no tempo e ecoa até hoje, nos deixando com esta pergunta fundamental. Não é só um registro histórico para a gente admirar, mas um chamado vivo, que exige uma resposta pessoal de cada um de nós aqui e agora.